Olá, eu sou o professor Leandro Vieira e neste vídeo nós vamos aprender a calcular frações de quantidades, tá? Olha só, eu já fiz uma playlist sobre frações, os conceitos iniciais, dá uma conferida aqui na descrição, tá? E hoje a gente vai aprender a calcular frações de dinheiro e de pessoas também, tá bom? Desde já eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal, que você me ajuda demais, vai lá, é de graça, tá? E você acaba ajudando o canal. Olha só, pessoal, então vamos lá, ó. Antes de tudo, vamos relembrar aqui bem rapidamente o conceito de fração, ó. Então temos lá o nosso chocolate. Nosso chocolate foi dividido em 4 partes. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 partes. E aí a pessoa que comprou esse chocolate já comeu 2 partes, né? E sobraram 2 partes aqui, ó. 1, 2 partes. Tá legal? Então, como que a gente representa isso aqui mesmo no formato de fração? A gente coloca o nosso tracinho aqui, tá? E embaixo vai o quê? Vai a quantidade de partes que o chocolate foi dividido, né? 1, 2, 3, 4 partes, tá aqui. E em cima? Em cima, bom, depende do que eu estou querendo representar. Aqui eu quero representar quanto de chocolate restou, né? Então, restou aqui um pedaço, 2 pedaços, então aqui em cima vai o 2. Simples assim, galera, tá bom? Olha só. Como que funciona aqui, ó, fração de dinheiro? Primeiramente, eu vou passar aqui uma noção mais intuitiva, tá? Depois a gente vai aprender como, de fato, a gente calcula isso com números, tá? Então, ó, vamos supor que a gente tem uma barra aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, a gente vai associar o conceito de chocolate com o conceito de dinheiro. Professor, como é que faz isso aí, ó? Então, faz de conta que eu tenho aqui essa barra dividida em 2 partes, tá? 2 partes, tá legal? Olha só, e vamos fazer de conta, pessoal, que essa barra inteira, ela vale R$ 80. Então faz de conta que o nosso chocolate vale R$ 80, tá? E esse chocolate de R$ 80, ele foi dividido em 2 partes iguais. Olha só, galera, como que a gente faz para representar a fração disso aqui? Bom, colocamos o nosso traço, né? Essa barra tem 2 partes, então a gente coloca o 2 aqui embaixo. E como ninguém comeu nada desse chocolate, como isso aqui está inteiro, então ainda temos as 2 partes. Então em cima também vai o 2, tá bom? Olha só, pessoal, para a gente achar quanto vale o valor de uma parte, a gente faz da seguinte forma. A gente pega quanto que vale o inteiro vale 80, né? E quantas partes nós temos aqui? Ó, nós temos 2 partes, então a gente divide por 2, tá? Pega o valor do inteiro, divide pela quantidade de partes. A gente vai encontrar o valor 40, aqui resta o 0, tá? O que é esse 40 que nós encontramos? Olha só, pessoal, se o chocolate inteiro vale 80, metade vale 40. Essa metade vale 40 e essa outra metade também vale 40, tá? Então vamos supor lá que a pessoa comeu um pedaço do chocolate, sobrou só uma parte, tá? Só uma. Essa uma parte vai valer R$ 40, tá legal? Você viu que a gente fez aqui, associou o conceito de chocolate com o conceito aqui de valor, né? Para a gente representar essa fração, né? Aqui, como a gente viu, a nossa barrinha está dividida em 2 partes, né? Então aqui embaixo vai o 2. E aqui, como uma parte foi retirada, só sobrou uma, e a gente quer representar a fração dessa uma parte que sobrou, então a gente coloca o 1 aqui em cima, porque uma parte que sobrou apenas, tá? E olha só, pessoal, então nós podemos afirmar que meio, 1 sobre 2, ou meio de R$ 80 equivale a R$ 40, e você acabou de ter uma noção intuitiva de como funciona a fração de um valor. Olha só, meio de R$ 80 vale R$ 40, né? Esse número aqui de baixo, pessoal, da barra, ele vai ser o número que a gente vai usar para dividir aqui, né? A gente vai pegar o nosso inteiro, a barra inteira vale 80, e vai sempre dividir pelo número que está aqui embaixo, tá legal? Olha só. Agora vamos supor que nós temos essa mesma barra, só que dessa vez ela foi dividida em 1, 2, 3, 4 partes, tá legal?
E, embora a gente dividiu em mais partes, ela vale o mesmo tanto, ela vale os mesmos R$ 80, tá? Então, o chocolate inteiro vale R$ 80, não perdeu o seu valor. Para a gente representar essa fração dessa vez, agora o chocolate está dividido em 4 partes, então aqui embaixo vai o 4, tá? Desse chocolate, ninguém tirou nada ainda, então quantas partes sobraram? Bom, se ninguém tirou nada, sobraram as 4 partes ainda, tá? Até aqui tranquilo, né? Agora a gente vai calcular quanto que vale apenas uma parte do chocolate, né? Olha só, o chocolate inteiro vale 80, tá? O chocolate inteiro vale 80. E ele foi dividido em 4 partes. Para saber o valor de uma parte, a gente pega o valor dele inteiro, que é 80, e vai dividir pela quantidade de partes. Lembra que o número de baixo é a quantidade de partes, tá bom? Pessoal, se nós fizermos essa continha, 80 dividido por 4, isso aqui vai dar 20, tá? Resto 0, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Vamos supor aqui que 3 partes foram arrancadas, as pessoas ou comeram, sei lá, deu para alguém. Só sobrou um quadradinho do chocolate, só sobrou uma parte, tá? Só sobrou uma parte. Essa uma parte, pessoal, vai valer R$ 20, tá? Nós dividimos o nosso inteiro por 4, obtivemos aqui o valor de uma parte. Então, uma parte vale R$ 20, tá? Então, olha só. Essa parte vale R$ 20, essa outra parte que já se foi também valia R$ 20, essa também e essa também, tá bom? Olha só, como só sobrou um pedacinho do chocolate, vamos fazer aqui, ó. Colocamos o nosso traço, o chocolate estava dividido em 4 partes, né? Então aqui embaixo continua sendo 4. E para a gente representar quanto do chocolate restou, como só sobrou um pedaço, os outros 3 a pessoa comeu, então a gente vai colocar o 1 aqui em cima, tá? Um pedaço só que sobrou, tá legal? Olha só, então o que a gente conclui disso aqui, pessoal? 1/4 de R$ 80, quer dizer, uma parte de R$ 80 que tinha sido dividida em 4 partes, uma parte de 80 vale R$ 20, tá vendo? Então a gente pega o valor do nosso inteiro, divide pela quantidade de partes, né? 1, 2, 3, 4 partes, e a gente vai obter o valor de uma parte, tá? Uma parte disso aqui vale R$ 20 e o inteiro vale 80. Olha só, galera, vamos avançar aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Nosso mesmo chocolate está dividido em 4 partes e dessa vez comeram 2 partes aqui, sobrou 2 partes, tá? Vamos representar novamente a fração, né? O chocolate está dividido em 4 partes, aqui embaixo vai o 4. Como sobraram 2 partes, aqui em cima vai o 2, tá? Olha só, pessoal, lembrando que o valor total do chocolate vale 80, né? O professor, mas que chocolate caro. Pois é, né? É só um exemplo aqui, né? O chocolate inteiro vale R$ 80 e sobraram 2 partes, pessoal. Olha, a gente acabou de calcular que cada parte vale R$ 20, né? Então, se essa parte vale 20, essa parte também vale 20. Essas duas aqui que já comeram também valiam 20, tá? Pessoal, olha só. Quanto que vale a parte que sobrou do chocolate? Quanto que vale essas 2 partes que sobraram do chocolate, pessoal? R$ 40, né? Essa parte vale 20, mas essa aqui vale 20. Sobrou então R$ 40. 20 mais 20, 40, tá bom? O que a gente conclui aqui então, pessoal? Que 2/4 de R$ 80 é igual a R$ 40, tá? 2/4 de R$ 80 é R$ 40. Então, é o valor do inteiro dividido em 4 partes e a gente está considerando 2 partes. 1, 2. Vamos ver outra aqui, ó. Aqui, ó, comeram só um quadradinho. Sobraram 1, 2, 3 quadradinhos, tá? Vamos representar aqui a nossa fração. O chocolate foi dividido em 4 partes e agora sobraram 3 partes. E a gente quer representar a fração de quantas partes sobraram. Basta a gente colocar aqui, ó, sobrou 1, 2, 3, vamos colocar o 3 aqui em cima, tá bom? Olha só, pessoal, relembrando que o chocolate inteiro vale R$ 80, né?
E a gente sabe que cada quadradinho vale 20. A gente calculou anteriormente aqui, né? Então, ó, esse chocolate, como só tirou um quadradinho, sobrou aqui 1, 2, mais 20 reais, 3, mais 20 reais. Cada quadradinho vale 20, né? Então, olha só, quanto que é 20 mais 20 mais 20? 60 reais, né? Então, olha só, o que a gente conclui disso aqui? Que 3 quartos de 80 reais é igual a 60 reais. Tá legal, pessoal? Sempre lembrando aqui o valor do total, né, do inteiro, né, do chocolate inteiro, vai sempre dividir pelo número de baixo aqui da fração. Fazendo isso, você obtém o valor de uma parte. Tá bom? Depois, o que você faz? Considera quantas partes você quer. Ó, aqui tem 1, 2, 3. Basta somar o valor das 3 partes, você chega no 60. Tá bom? Agora, olha só, pessoal, vamos partir agora para a forma assim mais utilizando os números, esquecendo um pouco aí da nossa barrinha de chocolate. Se a gente tiver ao contrário, ó, se a gente tiver a seguinte situação, eu quero calcular 2 quartos de 80 reais, tá? Como que a gente faz a conta disso aí? Tá? Porque anteriormente eu quis te dar uma noção do que de fato está acontecendo. Eu não quero que você saiba fazer a conta, mas não saiba o que você está fazendo. Para a gente fazer 2 quartos de 80, pessoal, olha só. O 80 aqui, lembrando que ele é o nosso inteiro, tá? Então, como é que a gente faz em forma de conta? A gente vai pegar esse 2 quartos. Esse D, ó, presta bastante atenção nisso, bem importante. Esse D, ele vai virar um sinal de vezes, tá? Tá aqui, ó, um sinal de vezes. Você viu o que aconteceu, pessoal? Era 2 quartos de 80, a gente transformou isso no formato de conta, ficou 2 quartos vezes, esse D virou vezes 80. Agora, olha só, pessoal, vou fazer uma coisa aqui que não precisa fazer, só vou fazer para deixar um pouco mais didático, tá? Quando a gente tem um número sozinho, qualquer número, pessoal, não importa qual que seja, se a gente dividir por 1, vai dar ele mesmo, certo? Faz de conta aqui, vamos supor que eu tenho 80 reais e divido para uma pessoa. Essa uma pessoa vai ganhar 80 reais, então 80 dividido por 1 é o próprio 80, certo? Então, por que eu estou falando isso, pessoal? A gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode colocar uma barra aqui, ó, e colocar um 1 aqui embaixo. Mas, professor, por que você fez isso? Olha só, aqui lembra que fração é uma divisão, que é o de cima dividido pelo de baixo, certo? Então, 80 dividido por 1 é 80. Então, eu não mudei nada isso aqui. Eu só escrevi de outra forma. Agora, por que eu fiz isso, pessoal? Aqui, ó, virou uma multiplicação de duas frações, tá? Então, eu tenho aqui a fração 2 quartos e a outra fração 80 sobre 1, tá? E como que a gente resolve uma multiplicação de frações? A gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, tá? Como é que vai ficar isso aqui, ó? Lembrando que isso aqui não precisa fazer, tá, pessoal? Estou fazendo para ficar mais didático, ó. Então, em cima eu vou deixar só indicado, ó. Eu vou fazer 2 vezes 80, mas ainda não vou fazer a conta. E quanto que é 4 vezes 1? 4 vezes 1 é 4. Olha só que legal, pessoal. Eu mudei o 4 de lugar, tá? Bem interessante, né? Então, tanto faz se o 4 ficar embaixo do 2 ou se ele ficar embaixo do 80. Professor, mas por que você fez isso? Por que você mudou o 4 de lugar, né? Fiz 4 vezes 1, deu 4, ficou 4 aqui, ó. Olha só, pessoal. Lembra que o 80 é o nosso inteiro? E lembra também que o número que está embaixo é a quantidade de partes? E o que acontece quando eu divido o meu valor inteiro pela quantidade de partes? Né? Aqui no caso, 80 dividido por 4 partes. Eu vou achar o valor de uma parte, tá? Tá aqui o 20. Então, 80 sobre 4, pessoal, a gente vai achar o valor de uma parte, tá? Olha só, resto zero, né? Então, como é que vai ficar isso aqui? O 2 a gente copia, né? Tá aqui o sinal de vezes, vamos copiar também. E 80 dividido por 4 deu 20. Tá aqui. A gente fez a continha, ó. Agora, esse 20, pessoal, é o valor de uma única parte, tá?
Então a gente poderia fazer direto aqui 2 vezes 20, né? Mas antes de terminar essa conta aqui, ó, eu vou voltar para o chocolate. Pessoal, olha só. Lembra que isso tudo vale 80, né? O chocolate inteiro, independente se alguém já comeu algum pedaço ou não, ele valia inteiro, ele valia R$80, né? Olha só, a gente calculou aqui, né? O valor de uma parte, dá R$20, né? Então, aqui vale 20, aqui vale 20. Aqui, essa aqui que já comeram também vale 20. E essa aqui também vale 20, né? Então, olha só, como comeram duas, tá vendo a parte branca que já comeram? Sobraram duas, né? E olha só, eu tenho uma parte valendo 20, a outra parte também valendo 20, né? 20 mais 20 dá 40. E olha só, se a gente fizer aqui só com os números, vai dar o mesmo 40 do que a gente fazendo olhando para o chocolate. 2 vezes 20 dá 40. Por que 2 vezes? Porque são 2 pedaços, ó. Um pedaço, 2 pedaços. Por isso que 2 vezes 20, 40. O que a gente conclui aqui, pessoal? Que 2 quartos de 80 dá igual a 40, tá? Olha só, a gente tinha nosso exercício inicialmente aqui, né? Faz de conta, calcule 2 quartos de 80, né? E aí a gente mudou para vezes, né? Dividiu o 80 por 4, achamos o valor de uma parte e multiplicamos pela quantidade de partes, né? No caso, 2 partes. Professor, eu não poderia fazer 2 vezes 80? Isso aqui daria 2 vezes 8, 16, 160, né? E aí, eu dividi 4 vezes 1, 4. E eu dividiria por 4. Não poderia fazer isso aqui, professor? Com certeza você poderia fazer, tá? E se você fizer aqui 160 por 4, vai chegar no valor de 40 também. Tá legal, pessoal? Então você aprendeu aqui como é que faz olhando para a barrinha. Você vê que é sempre interessante usar essa barrinha, né? Dá sempre certo. E você aprendeu também como que você calcula sem ter que ter o artifício aqui da figura, né? Só com contas mesmo, só com números, né? Só com as operações. Olha só, pessoal, vamos fazer mais um, ó. Vamos supor que a gente quer calcular 3 quartos de 80. Vamos fazer mais um para você fixar, tá? Então, relembrando aqui, ó, o 80 ele é o nosso inteiro, né? E aqui, ó, esse D ele vai mudar para vezes, né? O sinalzinho de vezes. Então, vai ser 3 quartos vezes 80, tá? Mais uma vez, galera, qualquer número, se a gente dividir por 1, dá ele mesmo, né? Então, 80 dividido por 1 dá ele mesmo. Eu vou transformar um número inteiro, no caso aqui natural, em uma fração, tá? Vou colocar um embaixo, virou uma fração, tá? E aí, devido aqui ao sinal de vezes, a gente tem multiplicação de duas frações, 3 quartos e 80 sobre 1. Então, o 3 vezes 80 eu vou deixar indicado, e o 4 vezes 1 eu vou fazer 4 vezes 1, 4, tá? Então, lembrando aqui que o 80 é o nosso inteiro, né? É o nosso inteiro e eu vou dividir em 4 partes. Fazendo essa divisão, eu acho o valor de uma parte, tá? Então, aqui resta o 0, né? Prosseguindo aqui, galera, então eu copio 3, eu copio o sinal de vezes, e aqui 80 sobre 4, a gente calculou aqui do lado, deu quanto? Deu 20. Então, aqui eu coloquei 20. Tá legal? E o 20 é o valor de uma parte. Olha só, pessoal, mais uma vez o nosso chocolate aqui para nos auxiliar, tá? É a nossa rodinha da bicicleta por enquanto, daqui a pouco a gente não precisa mais desse auxílio. Lembrando que as 4 partes valem R$80, tá? Uma parte vale 20, né? Eu dividi o inteiro por 4, que era o número que estava aqui embaixo. Achei o valor de uma parte. Então, cada partezinha dessa aqui vale 20, né? Nesse caso aqui, ó, só comeram um pedaço do chocolate, né? Sobrou 1, 2, 3 pedaços, né? Se cada pedaço vale 20, então a gente tem 20 mais 20, 40. Mais 20, 60, tá bom?
E aqui, ó, se nós tivéssemos feito só pelas contas mesmo, 3 vezes 20 vai dar 60. Tá bom, pessoal? Olha só. Por que esse 3 vezes aqui, ó? São 1, 2, 3 pedaços. Então, 3 vezes 20, né? Um pedaço é 20. 3 vezes 20, que vai dar o 60. Então, nós concluímos que 3 quartos de 80 equivale a 60, né? Beleza? Olha só, galera, eu fiz com dinheiro, né? Mas isso dá certo para qualquer coisa. Aqui eu vou colocar pessoas, mas você poderia colocar aí, sei lá, quilo, litro, o que você quisesse dividir, né? Então vamos supor que eu tivesse que calcular aí 3 quartos de 28 alunos, né? Faz de conta que eu tenho aqui uma sala de 28 alunos e, por exemplo, 3 quartos desses alunos vão ficar em casa aí no período da quarentena, né? Então, quantos alunos, vamos supor que a pergunta fosse, quantos alunos deverão ficar em casa, né? Olha só. Então, 3 quartos de 28 alunos. Esse 28 é o meu inteiro, tá? Beleza? Então, temos aqui 3 quartos. Esse D aqui vai virar um sinal de vezes. Isso é importante você decorar, tá, pessoal? Memorizar aí, ó. Esse D aqui, ele vira o nosso sinal de vezes, tá bom? E aí o 28 a gente copia, né? Mais uma vez, qualquer número que nós venhamos a dividir por 1, dá ele mesmo, né? Então vou colocar aqui, transformei o 28 numa fração. Temos aqui uma multiplicação de duas frações. Para resolver uma multiplicação de duas frações, nós multiplicamos o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, né? E aí vai ficar da seguinte forma. A multiplicação de cima eu vou deixar indicado, ainda não vou resolver, só repetir ela aqui, né? Ainda não calculei. E aqui embaixo sim, né? 4 vezes 1 dá 4. Aí lembrando que o 28 é o meu inteiro e eu vou dividir em 4 partes iguais, tá? Tá aqui o 28 dividido por 4, isso aqui vai dar 7. Tá legal? Resto 0. O que é esse 7 que eu encontrei, pessoal? Olha só, se eu peguei o meu inteiro e dividi em 4 partes, o resultado aqui é o valor de uma parte, tá? Então vai ficar assim, ó. 28 dividido por 4 deu 7, né? Então está aqui o nosso 7. O valor de uma parte. Mais uma vez, né? O nosso quadradinho aqui, o nosso chocolate de auxílio, que mostra para a gente o que está acontecendo, ó. Então, ó, dessa vez, a nossa barra ela vai ser os 28 alunos, tá? O nosso inteiro vai ser os 28 alunos, tá? E essa parte aqui, na verdade, aqui, ó, isso que está de marrom vai ser o que vai ficar em casa e o branco é o que vai ficar na escola, vai? Então, quanto que vale cada quadradinho desse aqui, ó? Cada parte. Cada parte vai valer 7, né? Beleza? Então, olha só, temos aqui 1, 2, 3 partes que vão ficar em casa, né? Pessoal, se cada parte vale 7, 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21. Então, olha só, 21 alunos vão ficar em casa, tá? Não sei se eu coloquei aqui, ó. Você vai fazer aqui, ó, 3 vezes 7 vai dar 21. Não sei se vai aparecer aqui. Então, pessoal, esse 3 vezes aqui, ó, perceba, ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. 3 vezes 7, 21 alunos. Então, para concluir, 3 quartos de 28 alunos dá 21 alunos. Olha só, tá vendo aqui esse quadradinho branco, que é o que vai ficar na sala? Isso aqui representa qual fração, pessoal? Então, tem uma parte que vai ficar na sala, né? Então, o total de alunos foi dividido em 4 partes, tá? E uma parte vai ficar na sala, tá? E se a pergunta fosse ao contrário? Quantos alunos vão ficar na sala? Bom, se é uma parte que vai ficar na sala, e uma parte vale 7, então 7 alunos
vão ficar na sala, enquanto 21 alunos vão ficar em casa. Tá legal, pessoal? Entendeu aí como é que faz? Eu mostrei primeiro como é que faz só com a barrinha, né? Depois eu fiz aqui como é que a gente faz a continha. Tá legal? Então olha só, nesse vídeo era só isso. Deixe o seu like, se inscreva no canal, é de graça, não paga nada. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!